Rapaziada rubro-negra, podcast do Leão na área, o 6º episódio do podcast do Leão. Estamos aqui novamente, antes deixa eu me apresentar, Matheus Caldas. Me sigam no Twitter, @MatheusCaldas94. Me sigam também no Instagram se quiserem, arroba né, que tá no Twitter, no Instagram, @MatheusCaldas9, seu 4, são 9. Sigam também a nossa página do documentário Nego, o nome da história, no Instagram, @Nego_o filme. E aqui do meu lado, mais uma vez, nosso companheiro Hugo Araújo, o HG. Salve, família rubro-negra, véspera de carnaval, e hoje é um podcast cheio de ódio. Cheio de ódio, hoje é pra descarregar a raiva, e porque o Vitória tá abaixo do esperado. Mas nem tudo HG é tristeza. Nesse momento a gente queria aqui parabenizar vocês todos e agradecer por termos chegado aos 1000 inscritos no Twitter, no YouTube, fica até nervoso. Bota uma palma aqui pra galera que fez isso. Sigam acompanhando, por favor. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva lá, curta os vídeos, olhem os vídeos. Tem entrevista com o Paulo Carneiro, entrevista com o Raimundo Viana. Temos o documentário, Nego, o nome da história. Temos o nosso podcast, temos muita coisa lá pra vocês. Então, acompanhem. Que tem tudo muito organizadinho, tudo muito bonito lá sobre Vitória, apesar do momento não ser bom, mas a gente faz tudo com muito carinho, né, Hugo? Pois é, aqui é o podcast do otimismo. Do otimismo, exatamente. Apesar da gente ficar muito puto com tudo que acontece, mas a gente tem feito esse trabalho para vocês aí. Com certeza. A HG acabou entrando depois, agora com esse projeto do podcast, mas eu queria também agradecer ao pessoal que começou comigo aí no projeto do documentário, meu irmão Felipe Caldas na edição, na montagem, meu amigo Lucas Leary na filmagem do documentário, Matheus Bispo na fotografia, André Melhor, que fez o site pra gente aí. Então, família rubro-negra toda reunida aí, agora com o nosso querido HG aqui, somando nesse projeto. Assim, deixar aqui meus parabéns pra você, Caldas, realmente documentário top de linha, canal só crescendo e vamos nessa. Vamos Hoje lá. tem muita coisa pra conectar e descarregar o ódio. Vamos lá, pessoal, então, apito pro primeiro tempo. Então, apito para o primeiro tempo. A gente aqui vai trazer um apanhado das notícias do Vitória, do noticiário nessa semana, né? O Vitória que vai jogar agora novamente contra o Atlético de Alagoinhas pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. E depois só volta a campo depois do Carnaval, dia 7 de março. Dia 7 de março contra o Botafogo da Paraíba, válido pela Copa do Nordeste. Copa do Brasil já foi. Meu Deus. Copa do Brasil já foi. Bate na madeira. E depois do jogo contra o Botafogo da Paraíba, a gente vai enfrentar o rival, dia 10 de março, lá na Casa de Praia. Nossa eterna Casa de Praia do 5x1 e 7x3, né? Então, já que só amanhã eu tenho vitória na quarta-feira contra o Atlético de Alagoinhas, depois a gente vai dar uma parada para esse Campeonato Baiano pela Copa do Nordeste. Vamos curtir o Carnaval em paz. Esqueci o Vitória porque tá difícil. Porque tá difícil. Então a gente vai... Vamos aqui trazer o apanhado dos noticiários, né, Hugo? Mande bala. O que aconteceu aqui na semana, um resumão. Primeiro a gente teve aí a contratação do atacante Felipe Garcia, que ano passado atuou no Goiás. Ele que tiraram fotos dele já no Barradão, ele se apresentou para fazer exames médicos e tal. Apesar de não ter sido ainda oficializado, se eu não me engano. Mas já tá no Barradão fazendo exames médicos, treinando. E a reforço do Vitória? Reforço do Vitória. Falei os números do cidadão. A gente estava aqui fazendo esse apanhado aqui para trazer essa notícia, né? Para pensar, porra, vamos conhecer um pouco sobre esse atacante. Que eu confesso que não vamos pelo começo. Quantos anos? Ele tem... Quantos anos aqui, velho? Ele tem 28 anos. 28 anos, já não é nenhum jovem. Já não é um jovem, um cara experiente. Passou por São José do Rio Grande do Sul. Nestved da Dinamarca. Como é que fala isso aqui? Nedved. É isso mesmo. Aimoré, Santo Ângelo, Pelotas. E o time que ele foi melhor foi no Brasil de Pelotas na temporada 2016. Ele fez 47 jogos e marcou 15 gols. Mas ele tem números pouco expressivos durante a carreira, né? No último ano ele disputou 21 partidas pelo Goiás e disputou e fez incríveis um gol. Parece aquele vídeo do torcedor do Vila Nova lá de Goiás. Um gol na carreira. É foda. A gente, sinceramente falando, nunca vi Felipe Garcia jogar. Mas pelos números não pelos números não deixa nenhum tipo de
De esperança, de empolgação, é a melhor palavra, empolgação. Exato. Mais uma daquelas séries de contratações do Vitória pouco sem critério, né? Descriteriosos. Exatamente. E reforço aí, né, pra Série B. Vamos torcer, né? Já que a gente tá aqui conectando os números aqui, mas vale ressaltar que a gente tá torcendo pro cara, para que o cara chegue, faça muitos gols, mas a gente tá conectando justamente o critério, né? Um cara que fez apenas um gol no ano passado, vindo como atacante, apesar de não ser o centroavante. Vamos falar as características dele, um jogador de lado de campo, utiliza a velocidade, né? Pode até ser um meio atacante também. Isso. Mas, porra, pro setor ofensivo, que a gente tá tendo um pouco de dificuldade, o Ceará não tá na boa fase. O Neto Baiano ainda é uma incógnita. Então a gente contratar um cara que fez um gol em 21 jogos... Se a gente pensar que os jogadores hoje, quem joga de lado ali, do lado do campo do Vitória, é Andrigo, Eric... Nixon, que não é aproveitado nunca, né? Não é aproveitado, o Vitória também tem carência nessa posição, então... esperar para ver se ele dá conta do recado. Né? Vamos torcer aí, apesar da gente... Saudades Rildo. Saudades Rildo. Naquela pontinha. E ali. A gente reclamava, né? E a gente reclamava. De Neto Berola, de Rildo, de William Henrique. Rapaz, eu era feliz, não sabia. Neto Berola, velho. Rapaz, velho. Injustiçado. Rapaz. E aí, mas é isso. A gente faz esse tipo de crítica pelos números. Então, para você contratar alguém, você tem que ter um embasamento, você tem que ter uma análise criteriosa de números, mas não só de números também. Você tem que ver o cara jogar, você tem que fazer uma análise do que ele cumpre taticamente, do que ele vai entregar efetivamente para o grupo, para o time. Se o técnico está de acordo com a contratação. Então, por isso que a gente aqui está fazendo essa crítica aqui, vamos torcer para que dê certo, né? Eu vi uma entrevista de Chamusca, ele disse que chegou a jogar contra o Felipe Garcia e parece que ele teve o dedo dele nessa contratação, né? Mas no segundo tempo a gente vai cornetar mais Chamusca, mas o que Chamusca está preferindo não é nenhum tipo de... deixa a gente com esperança. Exatamente. E antes dele estar no Goiás, ele estava no Nagoya Grampus do Japão em 2017. Também jogou 21 jogos e melhorou um pouco a performance. Em vez de um gol, foram 4. Vamos seguir aqui para o noticiário HG. O gerente de futebol do Vitória, na verdade, Alarcon Pacheco, uma entrevista... Onde foi a entrevista que ele deu? Foi na Itapuã FM. Na Itapuã FM, né? Ele falou que o Vitória busca algumas contratações, principalmente de um lateral esquerdo, um meio atacante e um extremo, que é um atacante de beirada, né? E muito se falou do Fabrício, a informação do Anderson Matos, que também é da Itapuã FM, do Galáctico Online. Se falou do Fabrício, que é jogador do Vasco, do Internacional, do Cruzeiro, cara que tem um bom currículo, mas que, porra, velho... É meu azoado da cabeça, né? Ele é um jogador que não deixou nenhum tipo de saudade no Vasco, e muito menos no Internacional, quando ele saiu... Dando o dedo pra torcida. Rapaz. É um jogador limitado tecnicamente, ele sabe cumprir uma função ali defensiva, porém nada que deixe a gente também muito empolgado. Né? Mas uma contratação ali para a Série B, e para um nível de Série B, ele deve quebrar o galho, mas eu sou daquela opinião de que dá para você contratar jogadores um pouco melhores, sem tanto nome, sem tanto currículo. Mas... É só fazer uma análise, mas vale ressaltar aqui também que a informação do outro jornalista, Pedro Santos, é comentarista da Metrópole, ele também tá, acho que na Record, enfim, ele deu informação no Twitter de que o Fabrício foi descartado após uma análise, muito por conta desse comportamento dele, né? O cara muito explosivo, já teve problemas com a torcida do Internacional, do Cruzeiro também. Enfim, então parece que não vem, apesar da informação do Anderson, que é um dos caras mais conhecedores dos bastidores do futebol baiano aí. Mas vamos ver, né? Então eu acho que... E eu prefiro o Benítez. Eu prefiro também. Eu prefiro o Benítez. Eu prefiro dar chance para Benítez. Não que seja algo de espetacular, assim. Tem as limitações, mas eu acho que ofensivamente pode cumprir um papel melhor e... fosse para procurar alguém que tenha uma análise mais criteriosa dentro do mercado. Eu acho que o Vitória podia apostar mais em Benítez. A gente sabe que o contrato dele só vai até agora, até o primeiro semestre. Exato, vale ressaltar isso também. Então a gente fica aí na dúvida. Eu era a favor no início do ano de prorrogar esse contrato, pelo menos até a Série B. Eu acho que é um jogador que pode ser bastante útil. Né? Pode ser útil. E aqui mais uma novidade que teve essa semana que deixou a torcida dividida, né? A volta do Escudeiro, Damião Escudeiro, que está fazendo uma avaliação lá no Bardão, né, Hugo? Exatamente, o chamado Escudeus voltou. Né? O Escumito. Teve até polêmica essa semana aí, velho. Deus só tem um, respeito em Deus, tudo bem, eu respeito
Não foi eu que fiz essa polêmica, pelo amor de Deus, pessoal. Só dizendo que houve essa polêmica a respeito aqui às religiões. Mas houve essa polêmica da galera brincando, né, com esse apelido dele de escudeus. Algumas pessoas não gostaram, pessoas tirando sarro nos grupos de Facebook e do WhatsApp aí. Mas que esse Deus te perdoe. Que esse Deus te perdoe. Essa foi a brincadeira. Sem nenhum tipo de polêmica religiosa aqui. Escudeiro voltou. Vai fazer um mês aí de avaliação, mas deve ser contratado, vai ser contratado, vai ser oficializado e o contrato vai até o fim da Série B. Outro jogador que vem parado, muito tempo parado, não joga desde 2017 pelo Vasco. E divide opiniões, como você falou. Na verdade, eu acho que a torcida 80% abraça, 90% abraça. Eu acho. Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa embasada. Não tem uma métrica. Não foi um data Caldas ou um data Hugo, não. Foi aqui tudo no olhômetro aqui pelos comentários de Facebook, de Twitter, Instagram, etc. Eu vejo que há um respeito muito grande pelo escudeiro, por parte da torcida, mas muita gente está tratando essa contratação como um cala-boca da torcida, né? Exatamente. Assim como falaram também do Neto Baiano, que são caras que têm um respaldo, caras que têm uma história dentro do clube, o escudeiro tem um acesso com vitória, um 5º lugar na Série A, melhor colocação do time do Nordeste na Série A, nos pontos corridos até hoje. É um cara que tem respaldo, mas que efetivamente não joga desde 2017. Eu tenho um brother que falou que ia rolar aeronego pra buscar escudeiro. Os caras. Eu não me empolgo assim. Respeito muito a história dele, concordo com tudo que você falou. Jogador marcante, participou daquela campanha histórica de 2013, mas não me empolga justamente por o declínio técnico e físico ser evidente. Exato. Mas é como você pontuou muito bem, é um cala-boca, é aquele cara ali que para servir de escudo. Eu acho que esses caras não podem ser utilizados como muleta, entendeu? Para apagar o que a diretoria vem fazendo em termos de ações com falta de critério, seja em contratações, seja em tudo, né? Que essa diretoria está meio perdida, o Ricardo Davi está meio perdido, está meio que isolado. A gente torce para que tudo isso melhore, mas a situação está meio insustentável e o escudeiro chega num momento difícil, um momento técnico difícil do time, com jogadores questionados ali no meio de campo. Na verdade, todos os setores temos jogadores que são muito questionados, né, HG? Mas o escudeiro, que é um cara que a gente trata não, é uma incógnita pelos problemas físicos do cara que não joga desde 2017, não pode vir como solução, mas aquele lado do torcedor, né, do coração, de porra, o cara que já fez muita coisa, um cara que tem uma certa característica refinada no passe, um cara que é inteligente dentro de campo, mas a gente não sabe qual é o escudeiro que vem, né? Se tá em fim de carreira, um cara que tem 31 anos, é novo, mas a gente não sabe qual é a condição dele, né? É um tipo de contratação que o Vitória e a torcida do Vitória gosta muito de... Não sei como caracterizar, mas a gente percebe que nomes como o Escudeiro, Neto Baiano, Marquinhos Vitor Ramos estão sempre em pauta no Vitória. Então são coisas assim que a torcida do Vitória sempre se apega nesses... É um ciclo quase que vicioso, né? E chega a ser um pouco de... Não gosto nem de falar isso, mas revela um pouco de carência, uma falta de esperança. Carência. Mostra como a torcida tá... Eu me coloco nesse bolo. Carente. Eu faço a minha culpa que eu me coloco nesse bolo, que eu peço muitas vezes esses caras. Eu não vejo um problema, entendeu? Mas eu acho que isso evidencia uma carência. São jogadores que não estão mais nesse nível técnico, estão em baixa tecnicamente, claro, evidentemente. É porque não dá pra culpar a torcida HG, entendeu? Por ter esse tipo de carência. Essa carência foi construída por conta de péssimas contratações que vêm sendo feitas nos últimos anos. Quantos jogadores já passaram pelo Vitória? Devem chegar à beira dos 100. E se não chegar a 100 jogadores? E esses caras acabaram se destacando, seja o Neto Baiano, seja o Escudeiro, Marquinhos, Vitor Ramos, nos últimos 10, 12 anos. E a gente sempre fica esperando que, porra, caras desse naipe que tem um destaque com a camisa, que tem um respeito com a camisa, que tem uma aproximação com a torcida, chegue. Mas não estão chegando. Nos últimos 2 anos, só que não veio. Quem foi que a gente pode citar nos últimos anos aí? Marinho, talvez. Não consigo. William Farias, que acabou depois se queimando muito por conta de ações ali dentro do vestiário. Logo, o William Farias vai estar sendo cogitado. Para voltar de novo, com certeza aí, ó. Uma coisa que você falou certa, galera. É assim que funciona, mas no geral é uma contratação. Eu também acho que ainda vai somar, porque o Vitória vive um deserto técnico absurdo.
da carreira, né, velho? Com certeza, ele acho que soma. E vai ser um contrato de produtividade, Sim, então. eu não sei os detalhes todas essas bases. Mas é isso, a contratação dele, eu acho que pode somar no fator da autoestima também, não só pelo lado técnico, mas como a gente falou aqui no episódio anterior sobre o Neto Baiano. É um cara que, como a gente está muito carente, a torcida está muito carente, a gente não tem identificação com os jogadores, não tem identificação com a diretoria. A gente procura se pegar de alguma forma, entendeu? Alguma forma de que o Vitória pode melhorar. Acontece muito isso. Pelo menos nesse primeiro momento, esse tipo de contratação pode servir como esse apego de uma possível volta de autoestima, entendeu? Isso aí leva a torcida ao estádio, com certeza gera uma emoção, uma comoção maior. E o clube tem que aproveitar isso, o marketing, o setor de comunicação do clube tem que aproveitar isso. Entendeu? Um cara como o Neto chegar, como o Escudeiro chegar, tem que ser apresentado no dia que tem um jogo no Barradão, fazer uma ação, porque a torcida está um pouco distante do clube. A passividade que está tomando conta da torcida do Vitória é muito preocupante. É muito preocupante. A torcida está abandonando o clube e a gente também não pode crucificar a torcida, porque a gente já sabe claro que tudo que o Vitória está passando, tudo que os torcedores estão passando. É o maior erro que pode acontecer, é crucificar a torcida do Vitória, porque realmente é o maior patrimônio do clube, né, velho? E não tem como culpar uma torcida que tem um time desse e que vive tomando porrada atrás de porrada. Você pode cobrar o cara se associar, mas aí gera também uma questão financeira. Então, nunca a gente pode partir para culpar a torcida. Exato. Mas vamos aqui pro intervalo, né, HG? Segundo tempo tem mais corneta. Tem mais uma informação. Verdade. Já ia aqui. O Rui se machucou, né? O Rui se machucou nesse último jogo contra a Juazeirense no empate por 1-1. Não é nada grave, mas ele desfalca o time pro próximo jogo agora contra o Atlético de Alagoinhas, o último jogo antes da pausa pro Carnaval. Exato. Então vamos aqui pro intervalo, depois dessa informação do Rui. Apito pro intervalo, temos novidade aí no intervalo, viu? Apito pro intervalo, depois de uma calamitosa desclassificação pro Sampaio Corrêa na Copa. Sampaio Corrêa não, meu Deus. Tô na cabeça com o Sampaio Corrêa no ano passado. Sampaio Corrêa foi outro vexame. Foi outro vexame. Do Motoclube. A vexaminosa desclassificação contra o Motoclube na Copa do Brasil. Vergonhoso. Me deixou puto indignado. Mas aqui, como a gente aqui é o podcast do otimismo, como disse. O podcast do otimismo. Vamos trazer aqui 3 classificações na Copa do Brasil que fazem o torcedor do Vitória sentir saudades daqueles tempos maravilhosos, entendeu? Bons tempos. Houve grandes jogos do Vitória na Copa do Brasil. O Vitória, vamos aqui ressaltar, é o único time que participou de todas as edições da Copa do Brasil. Gigantesco. Junto com o Atlético Mineiro. São os únicos 2 times que participaram de todas as edições. Temos vários jogos maravilhosos do Vitória. Alguns tropeços. Baraúnas marcou, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Poderia ser um intervalo só dos tropeços, mas aqui é o podcast do otimismo. Vamos falar aqui. Primeiro de todos, um pouquinho mais antigo, 2004, um ano que infelizmente o Vitória foi rebaixado. Mas no primeiro semestre o Vitória voou. Foi campeão baiano. Era tido como um dos melhores times do Brasil. O comentarista PVC, Paulo Vinícius Coelho, para quem não conhece, colocou o Vitória como um dos melhores times do Brasil. No comentário da ESPN, meu pai sempre me fala isso, sempre me relembra isso. Colocou o Vitória como um dos melhores times do Brasil, favorito ao título da Copa do Brasil e um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, tudo foi rebaixado. Mas o primeiro semestre foi muito bom, né? Com a chegada de Edilson, de Vampeta. Então aqui vamos relembrar um 2-0 do Vitória contra o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil daquele ano. Nosso ilustre HG, a gente estava vendo aqui os lances aqui, ele disse que estava nesse jogo, né? O jogo do Barradão eu tava. O jogo do Barradão, o Vitória no primeiro jogo acabou tomando 1-0 lá no Pacaembu, não sei, lá em São Paulo, enfim. Tomou 1-0 e aí no segundo jogo, muita pressão, o Vitória tinha que se classificar. Já tinha eliminado o Internacional na fase anterior, nas oitavas, e nas quartas pegou o Corinthians. E aí teve a morte do irmão de Edilson. Edilson era o grande jogador do time naquela oportunidade. E aí o que aconteceu? O irmão dele morreu. No mesmo dia ele foi pro enterro e foi pro jogo. Aquilo criou uma comoção imensa entre os torcedores, motivou bastante. O Vitória acabou vencendo o Corinthians por 2-0 com gols de Magno e Adailton, zagueiro. Algumas figuras desse time de 2004
Nomes inesquecíveis, como o zagueiro Marcelo Heleno. Ah, esse aí comia grama, que era beleza, né? O famoso come grama. Goleiro Juninho, tinha a Vampeta também, nessa época a Vampeta acabou saindo depois. Tinha Albina, Gilmar, não sei se o Gilmar tava jogando já, tinha Leandro Domingues, tinha mais quem aí? Kleber Santana, velho. Já estava no time. Que fase excelente, né, velho? Leandro Domingues, como você falou. Rafael Moura fazia parte do elenco. Rafael Moura, inclusive, eu tava vendo esses dias. O primeiro jogo que eu fui no Barradão, teve gol de Rafael Moura, 2004. Mas o centroavante, eu não sei se era... Acho que era Alexandro. Alexandro, ele talvez, se eu não me engano... Flávio Maestro ele também emprestado ao Sport nessa época, Alexandro, mas na Série B ele fez muito gol no outro ano. E o grande Obina. Grande Obina. Melhor que Eto'o, né? Que acabou indo depois pro Flamengo. O Vitória se classificou. Grande personagem, o Obina é foda. O Obina é foda, e agora depois se aposentou, foi lá no Barradão, fez uma visita, disse que era Vitória. Um cara que poderia ter voltado pro Vitória antes de terminar a carreira, né? Mas aí o Vitória se classificou para as semifinais, um time que porra, o gostinho ficou na boca, puta que pariu, o Vitória podia ter sido campeão. Foi uma prévia do gostinho de 2010. Mesma coisa. Foi uma prévia. A gente chegou na semifinal contra o Flamengo, tomou 1-0 no Barradão no primeiro jogo. No segundo jogo, Vitória em cima, jogando melhor, embora tenha começado no segundo tempo tomando 1-0. Jogando em cima, pênalti pro Vitória no final do jogo, o Edilson perdeu. E aí nos acréscimos, aí o zagueiro fez um gol contra lá, já tava desesperado, aí o Vitória tomou 2-0. Mas se Edilson faz aquele gol de pênalti, talvez pudesse ter ido pra cima, aí o Vitória faz o gol da classificação. Lembrando que o Flamengo foi pra final, perdeu pro Santo André, dentro do Maracanã. Não. Era o ano do Vitória. Vale ressaltar também que o Vitória deu 5-1 no mesmo Flamengo no Campeonato Brasileiro, né, HG? Então, exatamente. Coisas que só acontecem com o Vitória, né, velho? Essas coisas que só acontecem com Vitória, realmente só acontecem com Vitória, mas foi uma grandíssima participação. Até então tinha sido a melhor participação do Vitória na Copa do Brasil, a semifinal. E, se eu não me engano, a semifinal do outro lado foi Santo André e 15 de Campo Bom do Rio Grande do Sul. Foi uma coisa assim, acho que foi o 15, não foi? Foi. Que chegou na semifinal. Então, grande chance, foi a grande chance, porque a gente sabe que aquela final de 2010 contra o Santos... Era muito difícil. Era extremamente difícil, se assemelha muito à final de 93 contra o Palmeiras. Exato, era o time que era a sensação do Brasil em 2010. Então, era... Se a gente pegasse o Santo André, também, não sei, né? Daqui a pouco ser vice do Santo André seria marcante. Seria muito pior. Mas acho que era o ano do Vitória ali. Mas eles ganharam. Enfim, a gente não pode, né? Não pode estar escrito, a gente não pode ficar aqui especulando. Pode apagar, a gente... Só lamentar, só ficar com um gostinho na boca. Já que é pra falar de otimismo, então vamos mudar aqui. Não vamos falar do que poderia estar acontecendo. Mande outra lembrança positiva. Em 2012, um pouquinho mais recente agora, eu acho que é o grande jogo do Vitória na história da Copa do Brasil, mas eu não vou colocar ele como principal pra mim, afetivamente. Porque eu também não estava nesse jogo e também não foi o principal em termos de classificação. Mas vamos lá. Em termos de emoção. A fase do torneio, né? A fase do torneio não era tão aguda. Não era tão aguda, mas foi a mais emocionante, sem sombra de dúvidas. Vitória ABC no Barradão. Você foi nesse jogo? Eu não. Estava assistindo em casa pela TV Bahia. A gente já falou desse jogo aqui por conta do nosso artilheiro do Barradão, Neto Baiano, o cara que incomodou a classificação do Vitória em 10 minutos, com um hat-trick quase que impossível. O Vitória estava tomando 2-0 dentro do Barradão, do ABC, Barradão vazio, todo mundo achando que o Vitória ia se classificar. Tinha empatado por 1-1 lá em Natal. Vale ressaltar que nessa época era um critério diferente de classificação, eram 2 jogos ainda nessas primeiras fases. E o Vitória saiu tomando 2-0, jogando muito mal. E aí virou o segundo tempo, 30 minutos, 35 minutos, o Vitória tomando 2-0. E o que acontece? Neto Baiano entra em cena, e aí fez os 3 gols, 2 de pênalti, 1 de voleio, uma coisa absurda. Não sei se você lembra, foi um passe de tartar. Exatamente. Foi uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida. Eu lembro que aqui na minha janela eu saí gritando aqui, meu pai tinha ido dormir, tinha desistido já. Foi nesse dia que eu aprendi que com o Vitória a gente não pode desistir nunca, né, Cachorro? Pois é, esse momento de Neto Baiano realmente marcante, como você disse, a gente já tinha falado, já tinha lembrado essa classificação no episódio sobre Neto. E sensacional, esse momento realmente histórico. Histórico dentro da história do Vitória na competição. Mas para mim aqui a terceira e última classificação histórica, para mim, foi realmente a classificação para a final de 2010. Né? Que foi nosso grande momento ali nos últimos anos, que possamos dizer assim. No tempo que rolava o
Barradão em Chamas. Barradão em Chamas, teve Barradão em Chamas nesse Barradão dia. em Chamas nesse jogo. Vitória 4-1 no Atlético Goianiense pela semifinal da Copa do Brasil. Vitória tinha perdido o primeiro jogo. Foi 4-1, foi 4-0, falei 4-1. Foi Vitória 4-0 no Atlético Goianiense, falei 4-1. Tinha tomado 1-0 no primeiro jogo e no segundo jogo veio 4-0. Pau e pau. A gente tava meio preocupado, eu fiquei muito preocupado, porque, pô, o Vitória não pode perder essa classificação para o Atlético Goianiense, velho. Pô, é nossa chance. E o Vitória naquela ocasião não tinha tomado nenhum gol. Como não tomou nenhum gol dentro de casa, só tomou um, foi na final contra o Santos, o gol que não podia tomar. Pôs 2-0 era pros pênaltis, e aí pênalti é loteria. Mas enfim, Vitória venceu por 4-0, teve gol de Viáfara, teve gol de Wellington, teve gol de Júnior Diabo Louro. O gol de Viáfara, infelizmente... O gol de Viáfara é muito marcante, né, por ter deixado ele de fora da final. No primeiro jogo. Mas, classificação pra final, na verdade, acho que a gente pode colocar como o jogo mais marcante, né? Por mais que depois do Vitória tenha caído também. Mais um ano de rebaixamento. Meu Deus do céu, já rebaixamento. Num jogo contra o próprio Atlético Goianiense. Contra o próprio Atlético Goianiense. Um empate 0-0, mas não vamos falar disso aqui. Aqui é o podcast do otimismo. Pelo menos esse quadro aqui é o quadro do otimismo. A gente não vai vamos emanar energias positivas. Fé e fé. E aí o Vitória fez 4-0. Um jogo que foi muito emocionante. Eu tenho esse jogo na minha memória até hoje. Barradão lotado, Barradão em Chamas. Barradão em Chamas. E ali aí teve uma parada para a Copa do Mundo. Demorou um pouco para até a final. Mas enfim, né? Foi a grande classificação do Vitória para a final da Copa do Brasil. Contra um adversário mais fraco, é bem verdade. Mas é bom a gente ressaltar que não foi nenhum gigante do futebol brasileiro. Mas o Vitória eliminou alguns times tradicionais, como o Náutico, o Goiás, o Vasco. Tirou o Vasco nas quartas. Que foi um jogo mais nervoso de minha vida, o jogo lá do São Januário. Com Marcos Pimentel e Schwenk expulsos, o Vitória tomando 2-1, teve 3-1. Esse time, velho. Rapaz, velho, que coisa foi aquela. Marcos Pimentel e Schwenk. Schwenk foi titular nos 2 jogos da final, né? Mas enfim, então acabamos aqui nosso quadro, nosso intervalo, com esses 3 jogos marcantes. Espero que, já que a gente tá muito... amenizado aí um pouco o coração de vocês, a decepção. Meu primo aqui essa semana até me mandou alguns jogos antigos, velho. Ele falou, porra, não é possível que eu tenho que ficar fuçando no YouTube jogos antigos do Vitória para me emocionar. Então espero que vocês tenham se emocionado, né? Lembrado que o Vitória é um grande clube do futebol brasileiro, tradicional, centenário, um clube que faz 120 anos esse ano, que tem muita história. A gente não pode cair nesse conto de que a Vitória vai virar uma Portuguesa, vai virar um Bangu. Não vai, porque o Vitória tem torcida, o Vitória tem história, o Vitória tem estádio, o Vitória tem estrutura acima. Agora o Vitória tem que fazer por onde exato, para não perder essa torcida. Exato, mas não caia nessa pilha não, porque a gente tem crise, mas a gente vai voltar. No segundo tempo aí a gente vai falar mais sobre todo esse cenário apocalíptico que pode acontecer com o Vitória. O segundo tempo é do pessimismo, não do pessimismo, não, da crítica. Da crítica, a corneta justa. Apita pro segundo tempo, pessoal. Apito pro segundo tempo, o tempo da corneta. O HG começa então. O tempo do ódio, parceiro, é mais do que corneta. Eu acho que todo torcedor do Vitória, com um mínimo de noção, e até os sem noção também, um mínimo de sentimento, diríamos assim, estão revoltados e preocupados, porque todos nós sabíamos que seria um ano difícil, ninguém estava esperando um time que ia voar, ninguém estava esperando um time com grandes perspectivas, mas ser eliminado pelo Motoclube na primeira fase da Copa do Brasil foi a gota d'água, velho. A gota d'água foi aquela pra você pegar todo o ar do mundo. Parceiro. Porra, porque assim, velho, além de ser um fracasso esportivo, é um fracasso financeiro, porque a diretoria contava com esse dinheiro. Seria 1 milhão, aproximadamente 1 milhão, um time que tá combalido financeiramente, que tá sem dinheiro em caixa, então isso seria muito importante. Pareceu que a projeção era chegar até as oitavas de final e contar com esse dinheiro até as oitavas de final. Não chegou. Então perdeu muito dinheiro. Perdeu o quê? Uns 4 milhões aí, pelo menos. Além de ter esse rombo financeiro, a vergonha, o vexame esportivo. Pô, você passando na rua e ter amigo fazendo sinal de moto pra você, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E além disso, o que gera mais raiva para mim é como o técnico Chamusca lida com as situações e está lidando com o desempenho e os resultados do Vitória.
A gente sabe que são poucos jogos, então o desempenho não vai ser espetacular, mas resultado, pelo menos o Vitória já poderia estar entregando, porque está enfrentando times de menor expressão, fraquíssimos. O Campeonato Baiano é fraquíssimo. O Vitória, mesmo que não jogue bem, tem a obrigação de chegar lá e ganhar da Juazeirense, tem a obrigação de ganhar do Bahia de Feira. Exato. Por mais que tenha um time em formação, não tem como a gente, pelo menos, ganhar do Motoclube, se classificar na primeira rodada da Copa do Brasil. Isso é uma obrigação, não tem o que falar. E aí Marcelo Chamusca vira e dá explicações como ele deu naquele empate com o Ceará em casa e fala que o Ceará jogaria com o Real Madrid. Ele tá de brincadeira. Além dessas declarações, as decisões dele... nas substituições, o time que ele coloca para iniciar o jogo... Questões de opção, questões de gosto mesmo de jogadores, que ele tá totalmente perdido e tá me decepcionando bastante mesmo. Eu, como aqui é o podcast do otimismo, fiquei feliz com a contratação dele. Imaginei que seria teria um projeto, teria um projeto, mas ele vem me decepcionando bastante. E essa forma que ele tá lidando, ele tá preferindo, ao invés de criticar e assumir que o time tá mal, ele tá querendo passar panos quentes, querendo meio que enganar a torcida, e aí não cola, pelo amor de Deus, a gente tem noção das coisas. Eu concordo com você, HG. O que me incomoda muito não são nem os resultados em si, porque, querendo ou não, o Vitória tem um bom aproveitamento, entre aspas, da temporada, apesar, se a gente for analisar friamente os números, vitórias, empates, derrotas, o Vitória só perdeu pro Motoclube. Então, a gente tem um aproveitamento ainda regular, apesar de a gente entender que esse aproveitamento vem no primeiro semestre, que geralmente nos entrega adversários de menor qualidade, de menor porte, adversários defasados. Então, a obrigação da Vitória é ter um aproveitamento de, no mínimo, razoável. A cobrança no Campeonato Baiano, eu nem vou muito além, porque o Vitória Campeonato Baiano vai se classificar, e o que importa é chegar lá na final e ganhar do Bahia. Do rival. Mas isso que importa. O que interessa é a postura. A postura tá... O time tá se comportando como um time de Série B. Exatamente. O Vitória não é de Série B, o Vitória está na Série B. E como vários times da Série B se comportaram dessa forma na Copa do Brasil, porque Ponte Preta já foi embora, Coritiba já foi embora. Ponte Preta, o jogo foi adiado, foi cancelado, na verdade, por conta de... Foi Coritiba, Sport... O Sport tomou cacetada. Sport, Coritiba, Vitória... Teve outro. Teve o Goiás eliminado pelo CRB. Mas o Goiás é Série A. O Goiás é Série A, mas vale... Vamos aqui falar, né? O Figueirense foi eliminado também pelo Luverdense. O Paraná foi eliminado pelo Londrina, inclusive Gemerson perdeu um pênalti na decisão. Foi. Teve isso. Mas aqui, enfim. O que me incomoda muito é a postura que está sendo adotada. Como estão apequenando o Vitória. Você citou muito sobre a coletiva dele contra o Ceará, um empate em 1-1 contra o Ceará. Para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, a entrevista dele. Ele falando, mas a gente empatou com um time de Série A, eu treinei o Ceará, eu conheço a base, se o Ceará joga hoje contra Real Madrid ou Barcelona, poderia ganhar. Não vai, pelo amor de Deus. Ficou até tossindo. Se Messi ouvir isso, se Modric ouvir isso. Absurdo, velho, absurdo o cara falar um negócio desse. Ele tá tratando a torcida como idiota e tá querendo... fazer malabarismo, não existe isso. A postura que ele tem que assumir é falar, pelo menos estamos em processo, é só começo de temporada, temos que melhorar, mas ele não fala, parece que o time tá jogando bem, parece que o time já tá, e não tá, velho, É uma acomodação pra mim. O principal problema pra mim isso tudo é a acomodação, é o sentimento de que, porra, é isso aí e vai ser isso aí, entendeu? E isso me incomoda muito. Eu comecei a ter esse tipo de pé atrás com os critérios da comissão técnica desde o Bavi. Vitória realmente era... O Bahia era realmente... Que foi o primeiro jogo à Vera. O primeiro jogo à Vera, então o Vitória entrou como franco atirador, estava empatando, o Bahia estava desesperado ali, não entendeu muito o que estava acontecendo, e o que acontece? Rui se machucou, se não me engano foi Rui, e aí a gente falando, porra, bota o time pra cima, bota Nixon, bota não sei quem, e o que acontece? Ele bota Ramon. Ele recuou o time e aí foi aquele balde de água fria. A torcida entendeu que aquela opção foi uma forma de apequenamento ao Vitória.
de entender, porra, a gente tá jogando contra um adversário muito maior que nós, a gente tem que se retrancar mesmo. Não! É um clássico, é um jogo no qual as forças se equiparam. Por mais que o Bahia tenha sido muito melhor no primeiro tempo, naquele estágio do jogo... O Vitória tava com a vantagem. O Vitória tá com vantagem psicológica. Exatamente. Tanto que os caras colocaram o Fernandão em campo porque estavam desesperados. E é o que ele botou o Ramon, e aí no final o Bahia foi pra cima. E além dessas mudanças, essa mudança específica péssima, as escolhas dele do time titular... com certos jogadores, né? Ele começar todo mundo sabe, é notório que os volantes do Vitória são Léo Gomes e Rodrigo Andrade. Exatamente. E ele insiste com o Wesley Carvalho, Wesley Dias. Wesley Carvalho tá no Palmeiras. Leandro Vilela, que eu não acho o melhor jogador do mundo, mas não é o titular. E aí ele insiste com esses jogadores, outras opções, botar Jefferson na lateral esquerda. Pô, velho. A dupla de zaga, ele às vezes coloca Thales. Porra, velho, questões assim que não é nem... A gente não tô nem entrando aqui no campo tático. É no campo de escolha. Campo técnico. Isso é o básico. O técnico tem que saber que é melhor para cada posição. Exato, isso daí. Por exemplo, eu não sou... A gente estava aqui conversando em off sobre a questão de tática, de armação de times, como o Escudeiro entraria nesse time. De modelo de jogo, a gente não sabe isso. A gente não foi, a gente não estudou para isso, a gente não se notabiliza para isso. Mas em questão de escolha, qualquer pessoa que minimamente acompanha, não falo nem de entender, de acompanhar o futebol, de ir ao estádio, de assistir um jogo, sabe quais são as melhores opções para cada posição, pô. Você não pode entender que o Wesley Dias joga mais bola que Léo Gomes, ou que Leandro Vilela joga mais bola que Rodrigo Andrade. Isso é impossível. Na minha concepção, qualquer pessoa que entenda minimamente de bola, que tenha pelo menos um olho para enxergar, vai entender que esses caras são melhores dos os caras que estão no banco. Embora na última partida a justiça seja feita, eles tenham atuado. Mas no decorrer da temporada, nesse início de temporada, a gente viu o Wesley Dias sendo amplamente utilizado, Leandro Vilela insistentemente sendo utilizado. O Nixon nem entra em jogo. O Nixon. Andrigo, uma insistência em Andrigo, velho. O Vitória nem paga o salário de Andrigo. Pra que isso? Quem paga o Internacional. Porque você não tenta, então, se você quer insistir no cara que não tá indo bem, porque não insiste em Nixon. Que eu entendo também que Nixon não começou muito bem a temporada, mas contra o Jacuipense, ele fez a melhor partida dele nesse ano, e foi o melhor em campo, e depois desse jogo ele foi pro banco e não entrou mais. Então, os critérios utilizados, para mim, são equivocados. A gente falou no começo desse bloco, desse segundo tempo, dos adversários fracos do Campeonato Baiano, adversários defasados, mas a gente indo para a Copa do Nordeste, que tem um nível um pouco superior, um nível até semelhante ao da Série B, a gente vê que o Vitória também tá sofrendo. Contra o Ceará foi um bombardeio do Ceará, pô. Porra, o Vitória jogando em casa não consegue se impor, não consegue ser dominante na partida, é totalmente dominado pelo Ceará. E foi uma coisa assustadora. Contra o CSA, foi o melhor jogo da temporada pra mim, ainda é o primeiro jogo contra o CSA. Com aquele time sub-23, que foi um time que me deixou esperançoso. Mas eu falei pra você, rapaz, não vamos... Por que me ilude, Vitória? Por que me ilude? Não tinha como. Porque a gente estava com o trauma do rebaixamento ainda. A gente imaginou que, ia entrar em campo ali com o time sub-23, a gente ia tomar um cacete e empatou. Foi uma surpresa positiva, mas depois a gente veio... Na verdade, o que me deixou esperançoso foi a utilização mesmo dos meninos da base. E eu pensei que essa ia ser uma filosofia. Não foi. Enganaram. A gente já viu que aí manda a Gemerson embora, aí empresta o menino lá. É foda, prefere ficar com o Wesley do que ficar com Herbert. É foda, é foda. Não vai dizer que o Wesley joga mais bola que Herbert. Aí brocha totalmente, a decepção vem, a raiva cresce, vem, a raiva aumenta. E esse jogo contra o Ceará, pra mim, foi uma coisa, voltando aqui retomando, foi uma coisa assustadora. Porque o Vitória tava jogando mal e tal, mas faltando ali 10 minutos pra acabar o jogo, o Vitória não conseguia trocar 3 passes. Era uma coisa assim que eu não tava conseguindo entender, foi assustador a inoperância do Vitória, a apatia. E isso é muito do técnico. Isso é do técnico. Quando você vê o seu comandante, o cara que tá à sua frente, o seu líder, tratando isso como normal, mas é isso mesmo, será de Série A. E vamos lembrar aqui que ele teve um período de tempo maior do que
vários clubes brasileiros não tem, porque o Vitória começou com o João Bussi, então ele teve o tempo, um mês, mais de um mês, para pelo menos ter um padrão de jogo. A gente vê noções de saída de bola, de aproximação, triangulações. E o Vitória não mostra isso. O Vitória se mostra um time totalmente perdido taticamente e tecnicamente por essa questão das escolhas que a gente já citou aqui. Né? Mas ele tem padrão. O padrão do time é esse. O padrão é ser ruim. O padrão é ser ruim, pô. Esse é o padrão do time. Não vai ser melhor que isso aí. Porque nossa crítica... podcast do otimismo, então vai melhorar. Vamos fazer aqui a dança da chuva. Porque eu ainda acho que ele não é um treinador horrível, como ele está sendo no Vitória. Ele está sendo. E é isso que decepciona. A gente fica aqui na espera, né, de dar luz, ligar, mas também não sei. Também não é nenhum cara que eu sou fã, que eu boto a mão no fogo e falar ele vai melhorar, vai achar que um time. Porque foi o que a gente falou também nos primeiros episódios. A Série B, para você subir, para você fazer uma campanha boa, você não precisa ter estrela, você não precisa... Um time que nem o Vitória, que é um time medíocre, com alguns jogadores ali um pouco melhor, você consegue fazer, desde que você tenha um time pautado no coletivo. Tem que ter material, mano. Foi uma coisa que eu falei até, não sei se você lembra, no nossos primeiros podcasts, acho que foi o segundo, até sobre o análise pós-rebaixamento, e que Ricardo Davi deu uma entrevista... falando que o Vitória ia armar um time para a Série B, que ia trazer um treinador para a Série B. E eu falei, calma, a gente está tratando a Série B como baba. A Série B não é baba há muitos anos. A Série B tem times de qualidade, tem jogadores de qualidade. Nós já montamos times bons na Série B e não conseguimos ser campeões, por exemplo. Né? A gente sempre apostou ali em 2015 que o Vitória poderia ter sido campeão. 2012 que o Vitória fez a melhor campanha de um primeiro turno. O time tinha Elton, que na época Elton tinha vindo do Vasco, jogado no Corinthians. Tinha Pedro Ken, tinha William Batoré, Vitor Ramos e tal. Em 2015 a gente tinha Escudeiro, tinha Rainer, a gente tinha Vitor Ramos novamente, a gente tinha Gatito Fernandes, Fernando Miguel. Enfim, nós tínhamos bons jogadores, tinha Elton novamente. Fazendo a comparação com esse time, o time atual é muito fraco. Então a gente não pode tratar a Série B como uma baba, a gente não pode tratar a Série B como algo menor do que é, não pode minimizar o que é a Série B. A gente tem que entender que para jogar a Série B a gente tem que ter jogadores de qualidade também. Porque no futebol ninguém mais é bobo. Essa Copa do Brasil demonstrou isso. Muitos times tradicionais e fortes foram eliminados, como o próprio Vitória, o Sport, o Goiás, o Figueirense, a Ponte Preta está na iminência de ser eliminada também. Enfim, né? Então a gente... E outros times também que se classificaram tiveram muito trabalho, como o Vasco com a Juazeirense, o Corinthians teve muito trabalho também com... Foi pro Ferroviário, se não me engano. Ferroviário. Contra a Avenida agora também. Contra a Avenida também, saiu tomando 2-0, virou na Bacia das Almas. Então, não tem mais bobo no futebol. A gente não pode chegar entrando na Série B só porque é o Vitória. Sim, mas o Vitória é o... Agora, a questão de ter grandes jogadores, a gente já sabia que não iria poder, E aí também entra outra crítica que também tem que ser cobrado. Esse Alarcon... Pacheco, né, cara? Pacheco. O cara... Porra, cadê, velho? Cadê o olhar clínico pra trazer um cara barato e bom? Claro que tem jogador bom e barato, irmão. Claro que tem jogador bom e barato. Mas quem tá vindo são os antigos pra resolver, né? Aí cogita um Fabrício. Jogadores já que todo mundo conhece, todo mundo sabe que já tá ali em fim de carreira e vai vir aqui pra fazer, né? Fazer um turismo, né? Um turismo em Salvador. Itapuã, fazer o circuito de Itapuã, Pelourinho, porra. A Vitória não tem um diretor que sabe contratar, tá com um técnico que não tá sabendo escalar e tem um presidente que não sabe fazer porra nenhuma. Exato, e os jogadores que não sabem jogar, então tá tudo errado. E aí depois vem dizer que a torcida não sabe torcer. Pois é. Foi o que ele disse, o Marcelo Chamusca, também na coletiva, não sei se você ouviu. Véio. Ele falou que a cobrança da torcida tava sendo potencializada. Eu não entendi que estava sendo tratada no superlativo. Eu acho que esse que é o problema, é não ser potencializada. Exato. A gente vai entrar aqui na questão da torcida. O que me dá medo é essa passividade que tomou conta do Vitória. Todo. A gente critica muito a TUI, torcida organizada tem muita coisa errada. Agora, nem a TUI tá cobrando mais os caras. Embora tenha feito protestos, a gente tem que ser justo, tenha feito protestos no último jogo contra o Ceará lá no Barradão. Mas acho que o sentimento geral da torcida é pouca coisa, porque a torcida não tá abraçando mais, entendeu? Porra, é isso. O Vitória tá se acostumando a ser medíocre. Exato. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Isso é muito perigoso.
há 10 anos atrás, 20 anos atrás, o Vitória estivesse numa fase dessa, a comoção, a revolta ia ser muito maior, os protestos iam ser muito maiores. A gente não vê nada, a gente não vê protesto, a gente não vê... Isso é muito perigoso, porque quando um time se acostuma a ser medíocre, é daí pra pior. Daí pra pior. A gente tem muitos clubes tradicionais, eu falei aqui que o Vitória não vai acabar, como eu tô dizendo, mas tem muitos clubes tradicionais que estão há muito tempo aí, como o próprio rival ficou 10 anos sem título, ficou décadas no limbo do futebol, só não acabou porque realmente tem torcida. E o Vitória tem também. O Vitória tem torcida, o Vitória não vai acabar, mas não pode ficar no limbo 15, 20 anos. Pode se acostumar a ser como medíocre. O rival ficou, ou como o Coritiba está, como o Sport pode ficar também. São times tradicionais como o Remo e o Paysandu. O Náutico, agora a situação do Náutico, acho que é o exemplo. É calamitosa, velho. Porque assim, o Náutico é um time que ele não tem tanta torcida, não tem o apelo popular que Santa Cruz e Sport tem, e aí passa por uma administração ruim, cai pra Série C, tá na Série D agora, não sei não. Tá na Série C, tá na Série C. E aí, quem liga pro Náutico? Não, ninguém liga mais, velho. E perdeu totalmente a relevância. Mas... nem tá na Copa do Nordeste agora, por questões também políticas. Exato. E o Náutico, pelo menos agora, voltou pros aflitos, como a gente falou, né? Tentou retomar suas raízes para ver se consegue fazer alguma coisa. Mas tem clubes, como eu tava falando aqui, do Remo, do Paysandu que caiu pra Série C, nunca mais voltaram pra Série A, entendeu? E são clubes populares de massa. Extremamente populares, de massa. Não só os dois clubes do Pará, mas o Santa Cruz voltou pra Série C novamente. É por isso que é preciso pensar o Vitória, é preciso gente nova, que ama o Vitória. A gente que ama o Vitória, a gente com ideias. E não tá perdido. O Vitória ainda é um time com potencial enorme. A gente não pode deixar perder esse potencial. Exato. Não estamos na UTI ainda. A gente não está em estado terminal ainda. Então... Mas eu queria aqui deixar a minha revolta com o Marcelo Chamusca, a minha decepção parcial, mas fé que vai melhorar. A mudança. Vamos ver depois do carnaval aí. Se não mudar também troca. Se não melhorar, troca. Isso aí pode... E aí traz quem? Fica pra vocês esse pensamento. Difícil. Tá difícil. Do Brasil é difícil. É isso. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do nosso podcast. Curtam, compartilhem, ouçam mais de uma vez, mandem pra todo mundo que vocês conhecem. Não fiquem putos, porque aqui é o podcast do otimismo, apesar disso tudo, né, galera? Exatamente. Estaremos sempre aqui. Pra cornetar, pra elogiar, quando for pra elogiar, a gente vai estar sempre aqui. Exatamente. Porque é o Vitória, não adianta, e vá curtir aí seu carnaval, dê um tempo de Vitória. Vai curtir o carnaval, vai pular o carnaval, tem pipoca, tem camarote, tem a porra toda. Vai pegar sua pipoca, vai até o trio de canário, comer sua água e... Que ninguém é de ferro, né? Porque é o momento de esquecer um pouco o Vitória. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês e até a próxima.